Camilo Cândido Botelho é o meu nome. Tirei minha própria vida, suicidando-me aos 65 anos de idade, e há mais de 50 habito o mundo espiritual. Uma longa espera, muito sofrimento, muito aprendizado. Agora retorno ao plano físico pela misericórdia da lei universal da reencarnação. CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Iniciamos hoje mais um trabalho da CEIP, o seminário do livro Memórias de um Suicida, ditado pelos espíritos de Camilo Castelo Branco e Leon Denis, psicografado pela grande médium Ivone do Amaral Pereira. Esse estudo será dividido em 4 partes, sendo realizado sempre no primeiro domingo de cada mês, pelo nosso querido expositor e amigo Éder Andrade. Ele terá início no dia 6 de junho e será concluído no dia 5 de setembro. Então, não perca. Gostaríamos de informar que os nossos estudos não seguem as normas da ABNT. São estudos religiosos, doutrinários e não estudos acadêmicos. Por isso, não seguem as normas da ABNT. Ricardo, você pode apresentar a página de abertura? A nossa página de abertura é: não desista, diga sim à vida. Há momentos em nossas vidas em que tudo parece se mover debaixo d'água. Sentimos-nos mais pesados, o mundo à nossa volta fica mais lento e devagar. E todas as relações que construímos parecem distantes, separadas por um oceano de distância. Essas situações são duras, elas deixam marcas, elas nos fazem sofrer. No entanto, elas são passageiras. Pense sempre que o suicídio não é uma decisão definitiva para um problema fugaz. Bem importante essa última mensagem. Pense que o suicídio não é uma saída definitiva para um problema fugaz. Vamos à nossa prece? Querido Mestre Jesus, que você abençoe o nosso querido expositor Éder Andrade, também a cada um de nós nesse seminário, que possamos aprender melhor sobre este livro, refletir sobre ele e transformá-lo em possibilidade de ajuda aos nossos irmãos que necessitarem. Abençoa também nosso querido irmão Ricardo, que tem nos proporcionado auxílio com os instrumentos da internet. Que seja um bom dia para todos nós, um bom dia de reflexão, um bom dia de aprendizado e um bom domingo. Que assim seja. Se você gosta do nosso trabalho, tem acompanhado, tem gostado, dê um like na nossa página, isso é muito importante para nós. Se inscreva no nosso canal para receber sempre as notificações dos nossos novos produtos, dos nossos novos encontros, dos nossos novos eventos. Muito obrigada pela sua participação. Prezados amigos da CEIP, estamos aqui diante de uma proposta de trabalho
voltada para o esclarecimento, a libertação e a consolação. Talvez numa tarefa audaciosa da nossa parte, mas com uma atitude singela, vamos fazer hoje uma apresentação bibliográfica da médium Dona Ivone Pereira do Amaral. O objetivo dessa apresentação bibliográfica é que a gente consiga, ao longo dos próximos meses, fazer um estudo sobre a obra Memórias de um Suicida. Hoje nós faremos uma apresentação bibliográfica contando algumas facetas da história da médium, porém enfocando a ideia central do porquê fizemos essa escolha. O mês de setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E nós, ao longo de algum tempo de estudo, de reflexão, chegamos à conclusão que seria proveitoso fazermos um estudo sobre a obra Memórias de um Suicida em 3 partes. Porém, nós vamos antes fazer uma apresentação da médium para os companheiros. Eu pertenço ao Centro Consolador Comunidade Espírita Cristã em Copacabana, aonde ao longo de toda a minha vivência na doutrina espírita, conviver com pessoas que conheceram a médium e chegaram a ter uma vivência com a médium Dona Ivone Pereira. Então, essas pessoas que a conheceram, inclusive existe um livrinho chamado Ivone, uma médium iluminada, que foi organizado, escrito por Gerson Sestini, que é um companheiro que eu conheci na Casa Espírita quando ingressei no Consolador há 45 anos atrás, se nós podemos dizer assim. Ele é o nosso dirigente doutrinário e ele teve uma convivência muito estreita com Dona Ivone. E ele nos legou, ao longo dessas 4 décadas e meia, se eu posso dizer quase isso, toda uma experiência de convivência mediúnica em que essa médium o orientou e o direcionou, a ponto do Consolador, a instituição Consolador, Comunidade Espírita Cristã, que eu frequento esse tempo todo, foi fundada sob orientação da Dona Ivone Pereira. Então, nada mais do que justo de nós aproveitarmos esse momento, um momento em que o país passa por uma pandemia tão delicada, onde tantas coisas acontecem que não vale a pena entrar no mérito dos acontecimentos, e nós focarmos a biografia da Dona Ivone, tentando mostrar o porquê nós fizemos a escolha da obra Memórias de um Suicida, levando em conta também que nós vamos trabalhar em cima dessa obra em consideração, se eu posso dizer assim, ou de forma preventiva, para que no mês de setembro a gente possa finalizar esse nosso trabalho, esse nosso estudo. Então, eu peço ao nosso companheiro Ricardo, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo,
com quem fazemos essa parceria, que possa, por favor, trazer os slides que nós organizamos, slides esses gentilmente oferecidos e compilados na internet por companheiros, de maneira a que esse trabalho é uma combinação muito grande do estudo de outras pessoas junto com nós. Então, essa é a nossa singela homenagem a Dona Ivone Pereira, cujo trabalho mediúnico ele vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Porque Dona Ivone foi uma médium provacional. Ela teve uma mediunidade provacional e nós vamos explicar o porquê disso. E que todo o trabalho da Dona Ivone ele foi direcionado em cima das experiências pretéritas que ela vivenciou. Então, Ricardo, por favor, o próximo slide. Esse slide que foi organizado e em comum acordo com as casas espíritas co-irmãs, as quais estamos apresentando esse trabalho, representa uma singela solicitação. Por favor, não copiem, nem reproduzam o que nós estamos apresentando aqui. Através de um esforço pessoal, estamos fazendo um levantamento de informações, exatamente quando alguém faz um trabalho de pesquisa, uma tese de mestrado ou doutorado, para apresentar na faculdade. Estamos compilando um conhecimento esse com o propósito de ser um facilitador do estudo dos amigos. Então, esse material ele tem direitos autorais e nós não temos nenhum interesse lucrativo, não tem fins lucrativos o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho de divulgação da doutrina espírita, é um trabalho de propagação de esclarecimento e consolação. Então, por conta disso, nós procuramos nos interar junto à FEB até onde poderíamos utilizar esse material para que as pessoas pudessem se beneficiar, tá bom? Isso é importante que todos saibam e solicitamos. Procurem na internet, pesquisem, comprem as obras doutrinárias, até como uma forma de contribuir com a FEB, com as casas espíritas, angariando recursos para as obras sociais que a FEB e as casas espíritas vendem esses livros, vendem essas obras. Então, é importante que a gente faça essa divulgação de esclarecimento. Então, Ricardo, por favor, passando outro slide. Então, nós vamos começar aí mostrando 4 fases da vida da Dona Ivone Pereira, como garota, jovem, uma mulher madura e uma pessoa já de idade avançada, terceira idade, como nós podemos dizer hoje. Dona Ivone nasceu em Rio das Flores, no dia 24 de dezembro de 1900, e desencarnou em 9 de março de 1984, após uma cirurgia cardíaca que se submetera no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Inhaúma, aqui no Rio de Janeiro. Ela tinha 83 anos e manteve-se solteira, cumprindo dignamente o mandato mediúnico exercido com amor e total devotamento ao semelhante. Após o seu desencarne, continuou a trabalhar no mundo espiritual, em especial em favor dos suicidas e obsediados. Nós vamos contar uma historinha da Dona Ivone, oportuna para esse momento da projeção do slide. Dona Ivone, já com seus 82, 83 anos, ela, devido à idade que ela
tinha e os problemas de saúde, ela sempre tinha alguém que procurava ajudá-la, indo ao banco para que ela pudesse receber sua aposentadoria, assim como também ajudá-la a pagar as contas. Ela morava nessa altura em Piedade, no bairro do Encantado, próximo à Piedade. E dali ela se deslocava ao Meier para receber sua aposentadoria e pagar suas contas. E no dia anterior ao recebimento da sua aposentadoria, a pessoa amiga que sempre se dedicava a levá-la, ligou para ela, ligou para a casa da sua irmã, Amália, e disse assim: Dona Ivone, olha, eu não esqueci não, amanhã nós vamos ir buscar a sua aposentadoria. E Dona Ivone disse o seguinte: naquela época havia um escalonamento maior para o pagamento da Previdência. Hoje, a Previdência paga mais no início do mês, mas na época, se eu não me engano, a Previdência era dividida em lotes e às vezes as pessoas só recebiam lá para o dia 10. Alguns grupos só recebiam sua aposentadoria lá para o dia 10. Aí a Dona Ivone disse o seguinte: olha, minha filha, não vai ser necessário você ir comigo amanhã, dia 9, não. Porque hoje eu vou viajar. Mas como, Dona Ivone, a senhora vai viajar? Vou fazer uma viagem. Eu recebo amanhã, dia 10. Mas hoje, dia 9, a gente sempre se comunica um dia antes de eu receber, de acordo com o calendário do INSS, né? Você não precisa ir comigo, porque eu vou me ausentar. Aí a pessoa, na ingenuidade, falou assim: ah, mas eu posso ir com a senhora. Ela falou: não, nessa viagem que eu vou fazer sozinha, eu preciso ir, mas eu preciso ir sozinha. Mas a senhora vai sozinha? Não, eu vou estar acompanhada. Terão pessoas amigas junto comigo. E a pessoa, tão ingênua, perguntou a ela assim: Dona Ivone, quem vai estar com a senhora? Ah, vai estar um amigo muito querido do coração chamado Bezerra. O sobrenome dele é Bezerra. Aí a pessoa não entendeu, Dona Ivone também não fez muito não deu muitas explicações e desligou. No dia seguinte, quando o presidente da FEB entrou em contato com essa pessoa conhecida, chamado na época, se não me engano, Vantuil de Freitas, ele entrou em contato e falou assim: então, levou Dona Ivone para receber o pagamento? Agora de manhã? Ela falou: não, Dona Ivone viajou. Ué, mas como Dona Ivone viajou? Dona Ivone não disse nada, ela não disse que ia viajar, ela me disse que ela ia viajar. Ela ia viajar com um senhor chamado Bezerra. Quando ele ouviu aquilo, ele botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, Dona Ivone está desencarnando ou já desencarnou. E foi exatamente o que aconteceu. Dona Ivone ela sabia e ela não avisou ao pessoal da FEB. Apenas aos seus familiares ela disse o seguinte: quando ela veio, né, ela se deslocou melhor do Meier ao Hospital da Lagoa para fazer uma cirurgia, se não me falha a memória, para botar o marca-passo, não chegou a colocar o marca-passo e ela desencarnou na mesa de operação. Ela disse aos seus familiares que não se preocupassem, porque ela não iria voltar. Então, Dona Ivone desencarnou e no plano espiritual ela continuou trabalhando em prol do bem, principalmente pelas pessoas que desencarnavam e desencarnavam pela prática do suicídio. Vamos lá, Ricardo. Passa outro slide para a gente. Bom, uma breve biografia. Ela nasceu no dia 24 de dezembro, como eu comentei a vocês. Na época, era a antiga cidade de Santa Teresa de Valença. Hoje é chamado de Rio das Flores. 29 dias depois de nascida, ela teve um problema de tosse, e essa tosse
levou ela a se sufocar, sendo declarada pelo boticário, porque não havia médico, que a menina tinha falecido. Na verdade, ela estava tendo um fenômeno, ela estava passando pelo fenômeno de catalepsia, que era uma morte aparente. E esse fenômeno veio a se repetir várias vezes em sua vida. Em alguns momentos, assustando as pessoas, porque ela ficava assim, praticamente congelada. E foi o que aconteceu no caso dessa catalepsia. Passa aí, Ricardo, próximo slide para a gente. Antes de eu entrar no mérito desse slide, eu vou contar para vocês. A mãe de Dona Ivone era muito devota a Maria Santíssima. E ela vai preparar a filha, colocar aquela roupa branca feito um anjinho, faz uma grinalda com flores, com rosas na cabeça da menininha e coloca a menininha na cama. Mas antes do caixão chegar e a menininha ser colocada no caixão, a mãe se retirou para o quarto e disse o seguinte em prece: Maria Santíssima, eu sou devota à senhora. Cuida da minha filha. Eu tenho certeza que ela não está morta. E se ela realmente reviver, eu vou dedicar a vida dela e a minha toda a você, a senhora, de maneira que que a gente possa trabalhar em prol do bem. A mãe disse isso, terminou sua oração no quarto, retornou ao local, na sala onde a criança estava num bercinho, e quando a mãe foi arrumar a grinalda de flores que estava na cabeça da neném, um espinho da rosa cutucou a pele da cabecinha da neném, a neném gritou e acordou. E a mãe viu que a prece tinha sido atendida. Então, vejam bem, com 29 dias de nascida, ela já apresentava fenômenos de catalepsia, de morte aparente. E isso tudo se reflete ao seu processo de vidas anteriores que nós vamos ver mais adiante. Então, Ricardo, aumenta aí a imagem desse slide da breve biografia. Então, aos 4 anos, ela já via e falava com os desencarnados. É muito comum criança, até os 7 anos, ela falar com os desencarnados. É comum criança ter amigo invisível. As crianças até 7 anos, o espírito ainda não está totalmente agregado ao novo corpo. Então, existe uma possibilidade muito grande de crianças de 3, 4 anos brincarem sozinha e conversarem sozinha com alguém, com algum amiguinho invisível, né? Então, Dona Ivone, com 4 anos, ela conversava com os desencarnados. E ela dizia: a minha infância foi marcada pela infelicidade, como consequência de certeza da má utilização que dei a meu livre-arbítrio em vidas passadas. Isso é um depoimento dela já bem mais velha. E uma das razões dessa infelicidade era a lembrança que continuava a ter de grande parte da última existência que vivi. Essa atitude fez com que, aos 10 anos, tivesse vivido quase sempre com a avó paterna. Por que isso? Isso também é outro caso interessante. Porque ela tinha muito mais lembranças das vidas anteriores e a vida atual, ela ficava assim no segundo plano. Então, por exemplo, ela olhava para o pai dela na atual encarnação e dizia: esse homem não é meu pai, essa não é minha casa. Porque as lembranças que ela tinha eram tão fortes, eram tão presentes da vida anterior, que ela confundia muitas das vezes
Ela, segundo Chico Xavier, era uma médium que ela vivia nos dois planos da vida ao mesmo tempo. O Chico, em alguns momentos, ele estava também nos dois planos da vida, a ponto de, às vezes, o próprio Emmanuel fazer brincadeira com o Chico. Quando o Chico dizia assim: Emmanuel, eu não sei se eu estou conversando com encarnado ou desencarnado. Aí Emmanuel brincava com ele, segundo ele contava. É fácil, Chico. Se você tiver dúvidas, estende o braço. Se o braço atravessar a pessoa, é porque é um desencarnado. Se você estiver andando na rua e você der um encontrão, é que a pessoa é encarnada. Se você passar por dentro dela, é desencarnado. Emmanuel brincava com o Chico, falando a respeito disso, quando o Chico dizia que, às vezes, ele era parado na rua por pessoas que ele não sabia se eram encarnados ou não. Só que Dona Ivone Pereira, ela vivia essa ambiguidade de estar nos dois planos com tamanha intensidade que ela era um espírito encarnado que vivia tanto no mundo material como no mundo espiritual. E isso criava um problema para ela, isso gerava sofrimento, porque ela via claramente, sentia o que havia acontecido nas outras encarnações. Porque existe uma diferença entre você saber por alto que em outra encarnação você viveu em tal lugar, mas você saber, sentir, a ponto de sentir o cheiro das rosas do campo, você sentir, ouvir o barulho dos cavalos nas estradas, você vivenciar de forma tão intensa a lembrança, isso gera no indivíduo um desequilíbrio. Por isso que muitas das vezes, nos processos de regressão de memória, que são feitos aos espíritos em desdobramento, que André Luiz nos conta nas obras, e a própria Dona Ivone Pereira nos conta do livro Memórias no Suicida, isso gera uma perturbação muito grande, porque se essa lembrança ela é uma lembrança positiva, ele vai lembrar com saudade, mas se for uma lembrança negativa, aquilo vai desestabilizar muito o espírito, tanto encarnado como desencarnado, passando por um processo de desdobramento ou de regressão de memória, a ponto dele poder perceber as reminiscências, até que ponto aquelas reminiscências são positivas ou não. E Dona Ivone vivia isso com uma intensidade tão grande que desestabilizava ela. Ela ficava muito desestabilizada. Então, em alguns casos, como ela tinha uma mediunidade ostensiva, isso foi uma coisa que eu demorei a entender, ela não participava de festas, ela não gostava de ficar circulando, ela só saía o estritamente necessário, porque ela tinha uma percepção muito grande, e essa percepção permitia que ela, andando pela rua, pudesse ver, por exemplo, um mendigo aleijado, e ela perceber claramente o motivo dele ter reencarnado com aquela deficiência. E ela não só percebia, como ela via ou sentia de uma maneira assim extrasensorial, se nós podemos dizer assim, o sofrimento. E aquilo desestabilizava muito ela. Então ela saía o estritamente necessário. Quando ela era convidada, até uma certa idade, a ir a uma casa espírita, ela ia o estritamente necessário, permanecia ali o necessário e depois voltava para casa. Ficava em recolhimento quase o tempo todo, porque se naquele ambiente existissem pessoas que não fossem muito equilibradas, ela percebia o desequilíbrio das pessoas e aquilo acabava afetando ela. Para vocês terem uma ideia do grau de mediunidade que esse espírito trazia de forma provacional, para usar essa mediunidade a favor de todos aqueles que necessitassem. Vamos lá, Ricardo, passando para mais um slide da breve biografia dela.
Bom, então, aos 12 anos, o pai ofereceu-lhe como presente o Evangelho segundo o Espiritismo, até porque ela nasceu num lar espírita, isso é importante, e o Livro dos Espíritos, obras que acompanharam e a consolaram durante toda a vida. É interessante saber o seguinte, como a família não tinha posses, tá? Ela só se limitou a estudar o que nós chamávamos o grupo escolar. Ela não fez além com o Chico Xavier, só estudou o grupo escolar, o que nós chamaríamos hoje o primeiro segmento do ensino fundamental. Aos 13 anos, passou a assistir às sessões mediúnicas, das quais gostava muito porque via espíritos comunicantes como o Dr. Bezerra de Menezes. Ela nasce praticamente no ano, com uma diferença de meses do desencarne de Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, ela, aos 26 anos, ela já tinha entrado em contato com Camilo Cândido Botelho, que vai ditar para ela, se nós chamamos a mediunidade dela como ditar, o livro Memórias de um Suicida, que só foi publicado pela FEB 29 anos depois. Então, essa será a primeira obra que Dona Ivone Pereira vai receber do mundo espiritual. E nós vamos explicar o motivo. O objetivo dessa nossa introdução é apresentar algumas obras. Ela teve 20 obras de autoria, no caso, mediúnica dela, né? Mas nós vamos comentar aqui somente 10, 12 obras. As outras eu deixo para os companheiros procurarem, pesquisarem, porque senão não vai dar tempo, vai se tornar uma apresentação muito extensa. Dona Ivone, ao longo de várias encarnações, ela, infelizmente, como todos nós, fracassamos. Fracassamos pelas nossas paixões, pela nossa pouca evolução do senso moral. Mas Dona Ivone, ela, ao longo de 4 encarnações, ela acabou tirando sua própria vida como suicida. Porém, esse fato permitiu que ela desenvolvesse ou tivesse uma afinidade muito grande com espíritas suicidas. E essa afinidade permitiu que Camilo Cândido Botelho, que nós sabemos que foi Camilo Castelo Branco, escritor português, se aproximasse dela. Porque se ela não tivesse essa afinidade, não haveria essa sintonia. Ele não conseguiria se aproximar dela. Eu não sei se os amigos sabem, quando André Luiz foi apresentado por Emmanuel a Chico Xavier, e Emmanuel intermediou a série A Vida no Mundo Espiritual, que Chico psicografou dos livros que começam em Nosso Lar e vão até E a Vida Continua, que são 13 livros. André Luiz precisou permanecer próximo a Chico Xavier quase 2 anos, para que houvesse uma harmonia vibratória, uma harmonia psíquica, para que, quando André Luiz se aproximasse de Chico Xavier, houvesse, digamos assim, uma sintonia, uma frequência, de maneira que o que André Luiz pensasse, ou o espírito que, por intermédio das orientações de André Luiz, ditasse para Chico Xavier, Chico captasse na íntegra, sem ocorrer nenhum tipo, digamos assim, de mensagem truncada. Então, vocês vejam, Dona Ivone Pereira, ela possuía um tipo de mediunidade muito diferente de Chico Xavier. Chico entrava em transe e o espírito comunicante,
ele tomava a mão do Chico, se nós podemos usar essa expressão, e escrevia. Era uma escrita mecânica, aonde o Chico ele escrevia quase que sem perceber. Já no caso da Dona Ivone Pereira, com exceção de uma obra que foi ditada por Emmanuel, aonde é como se Chico visse num telão. O Chico, ele fechava os olhos e ele via como se fosse passando num telão o que era para ele ir transcrevendo, tá? E com isso, não sei se foi Paulo Estevão, foi uma dessas obras bem do início, 50 anos depois, uma dessas. Se eu estiver errado, me perdoem, mas foi uma obra dessa, em que Chico ele fechava os olhos e via passando a escrita e Chico ia reproduzindo. Já no caso de Dona Ivone Pereira foi um pouco diferente. No caso de Dona Ivone, ela entrava em um sono mediúnico, se desdobrava, Camilo Castelo Branco a levava a ver tudo aquilo que ele desejava que ela transcrevesse no livro. Então, ela é um sonho, vamos dizer assim, um sono em desdobramento, e quando ela acordava, ela se lembrava com uma riqueza de detalhes fantástica do que ela havia visto em desdobramento. E ela começava a escrever. E dessa forma, tudo que ela transcreveu do livro Memórias de um Suicida, pelo menos esse e os outros, não foram uma psicografia direta, exatamente como o Chico fazia, de colocar aquela resma de papel na reunião pública, e Chico sai escrevendo. Existem até fotos de uma pessoa ao lado do Chico mudando as folhas. E o Chico, o espírito comunicante, só tinha o trabalho de escrevendo. E o Chico nem se dava conta do que havia escrito, porque em alguns momentos chegaram a fazer até uma experiência, botavam 3 folhas de papel, uma do lado da outra. O espírito começava a escrever. Na primeira folha, passava para a segunda, passava para a terceira. Voltava para a primeira, escrevia, voltava para a segunda, para a terceira. Quando ele terminava as 3 folhas, você tinha 3 textos diferentes. E o Chico não tinha a mínima ideia do que havia escrito, porque ele estava num processo de escrita mecânica, inconsciente. E Dona Ivone não funcionava assim. Dona Ivone, ela ia dormir, se desdobrava, isso podia ser até durante o dia, ela se desdobrava, e em desdobramento ela era levada aos lugares em que ela tinha que vivenciar. Então, aquilo que eu falei há pouco. E essa vivência ela era tão forte que ela sentia o cheiro, ela ouvia o ranger dos dentes, do sofrimento das pessoas, exatamente como aquela passagem bíblica do choro e ranger dos dentes. Ela via as pessoas se confraternizando, ela retornava ao corpo físico, trazendo aquela experiência com tamanha densidade, como se ela tivesse vivido aquilo há horas. E começava a escrever. E aquilo ia fluindo, e ela ia escrevendo, fluindo, escrevendo, fluindo, escrevendo. E dessa forma foi. Porém, Dona Ivone era uma pessoa muito simples. E ela não tinha recursos. E ela escrevia com o que ela tinha à mão. E os amigos se lembram que antigamente nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje. Hoje as crianças estragam as folhas de caderno na escola. Eu me lembro, quando eu era garoto, que minha tia, quando ela ia na padaria e ela comprava pão, a minha avó pegava a folha do pão, esticava, tá? Não por mesquinharia, mas pelo fato de que não existia a facilidade que tem hoje. Dividia, dobrava aquela folha do pão, cortava e fazia um caderninho de recado. Eu me lembro que tinha na casa da minha avó um monte de folha de papel que era de pão
recortada, porque o pão não vinha em saco, vinha numas folhas de um papel cinza. Ela recortava aquilo direitinho e fazia tipo os bloquinhos para anotar. Então as pessoas tinham a preocupação. O que Dona Ivone fazia também de escrever com lápis, porque não havia caneta, era caro. Naquela época não tinha caneta esferográfica, era caneta tinteiro, mas havia lápis. Então ela escreveu tudo a lápis, assim ela foi organizando e foi registrando. Tá? Eu estou fazendo essa comparação porque o objetivo é nós trabalharmos a médium, e nós vamos citar as obras delas no final, algumas obras no final, para que os amigos, se assim desejarem, poderem também pesquisar. Então, vamos lá, Ricardo, passa outro slide para a gente, por favor. Então, outra breve biografia. Então, o pai da Dona Ivone era um pequeno comerciante, homem generoso de coração e desprendido dos bens materiais. Por conta disso, ele faliu 3 vezes, por favorecer a clientela em prejuízo próprio. Tornou-se, pouco depois, funcionário público, de cujos modestos proventos viveu até a sua desencarnação em 1935. Naquela época, ele não existia o INSS, não havia como transferir a aposentadoria dele para a esposa e para a filha. Então, isso ficava complicado de sobreviver. Dona Ivone viveu em um lar pobre e modesto. Aprendeu com os pais a servir os mais necessitados, pois em sua casa eram acolhidos com carinho pobres, criaturas sem recursos, inclusive mendigos. Eu tive a oportunidade de ler uma historinha sobre a Dona Ivone muito interessante, que o pai dela costumava ajudar as pessoas pobres, moradores de rua. E uma vez eles acolheram, se eu não me engano, era uma mendiga. E essa mendiga, ela foi até lá, eles foram servir alguma comida para ela, e ela reclamou que ela não queria comer aquela comida, não, ela queria uma comida melhor. Aí a mãe da Dona Ivone disse assim: poxa vida, a gente ainda ajuda e reclama. Mas o pai da Dona Ivone, que era espírita, ele disse assim: vai ver que em outras encarnações ela foi alguma nobre, alguma pessoa com recursos. E nessa encarnação ela está vindo numa condição mais pobre, mais simples, para poder dar valor àquilo que ela tinha. Por isso que ela é um pouco snob e acaba tendo o nariz empinado. A gente está dando a comida para ela com tanta boa vontade e ela está esnobando. Mas faz parte da vida. E o pai dela achava graça, ria, enquanto que a mãe ficava por conta dele ajudar uma pessoa que não estava dando valor nenhum à ajuda. Ele talvez já estivesse intuitivamente dando exemplos à filha. O pai, que a filha não reconhecia, porque ela olhava para ele e dizia assim: esse homem não é meu pai usa terno, meu pai tem barba, bigode. E no início, até compreenderem que a menina ela estava vivendo muito mais o mundo espiritual do que o mundo material, ela de vez em quando levava umas palmadas para ela ficar quieta, porque ela incomodava essa dificuldade dela de conviver com os 2 mundos. Por isso que ela foi para a casa da avó e ficou uma temporada na casa da avó, porque na casa da avó ela não tinha esse tipo de comportamento, ela não se sentia incomodada em olhar para as pessoas e não reconhecer naquelas pessoas o pai, a mãe ou a própria casa, que ela olhava e dizia: minha casa não é assim, minha casa é maior, porque ela se recordava da casa em que ela havia vivido na última encarnação. Então, isso daí que é importante que a gente entenda, como a influência das vidas passadas pesava na atual encarnação da Dona Ivone, gerando desequilíbrio. Tá? Vamos lá, Ricardo. Passando para outro slide. Vamos ver aí o que o slide diz. Então, Ivone Pereira foi uma criança infeliz. A infelicidade dela estava justamente no fato dela não se sentir em paz
por conta das lembranças, as reminiscências de vidas anteriores serem tão fortes a ponto dela não conseguir viver com as pessoas na família que ela havia nascido. Ela não reconhecia, ela não se identificava, ela não se reconhecia como fazendo parte daquela família. Vivia acossada por uma imensa saudade do ambiente familiar que tivera na sua última encarnação na Espanha e de que lembrava com extraordinária clareza. Então, vocês imaginam o que isso pode causar na pessoa? E agora a gente entende a importância da bênção do esquecimento. Considerava seus familiares, principalmente seu pai e irmãos, como estranhos. Quando nós temos a bênção do esquecimento, isso nos ajuda a conviver melhor na atual encarnação. Para ela, o pai verdadeiro era o espírito Charles e a casa da Espanha. Esses sentimentos desencontrados e o afloramento das faculdades mediúnicas faziam com que tivesse comportamento considerado anormal para os seus familiares. Então, vocês vejam bem, se o pai, vamos falar um pouquinho, se o pai não fosse um homem espírita, se ele fosse um indivíduo agnóstico, se ele fosse um indivíduo que não tivesse nenhuma ligação com o mundo, não fosse um cara assim, espiritualista, ele diria, minha filha está maluca, eu vou internar ela num sanatório. E quantas pessoas não devem ter sido internadas em sanatório antigamente, porque elas não conseguiam entender que elas estavam vivenciando na atual encarnação lembranças das encarnações anteriores. Então, o indivíduo, ele estava com o pé em dois mundos. Ele estava vivendo com um pé na atual encarnação e outro numa encarnação em que ele estava muito comprometido. Olha só, então, ao mesmo tempo, ele não sabia se aquela lembrança que ele tinha era de algo que havia acontecido na semana anterior ou uma lembrança pretérita que ele trazia do seu mundo íntimo, de uma encarnação distante. Então, às vezes, vocês imaginem o sofrimento da pessoa que, por exemplo, ela passa na rua, olha para alguém e tem a impressão que conhece aquela pessoa. Só que ela não conhece dessa encarnação. Ela conhece de uma encarnação anterior. E Dona Ivone viveu muito isso. Porém, com o tempo, com o desenvolvimento da mediunidade, ela começou a perceber melhor. O pai dela, eles vão viver em Lavras, Minas Gerais. Em Lavras, ela vai frequentar um centro espírita, ela vai passar uma boa parte da vida dela em Lavras, ela vai frequentar um centro espírita, ela vai conhecer e entender melhor a doutrina, ela vai desenvolver a sua mediunidade, ela vai conhecer Chico Xavier, e com isso ela vai disciplinar a sua mediunidade. E a disciplina mediúnica permite que ela lide melhor com essas questões. Porque é um problema que muitas pessoas sofrem até hoje. Dr. Bezerra de Menezes, num livro que ficou muito famoso, quando ele trata sobre a questão, a loucura sob um novo prisma, me lembrei, onde ele diz o seguinte, que nós deveríamos abrir as portas dos sanatórios e pegar esses loucos e levá-los para casas espíritas, porque muitas pessoas não são loucas, muitas pessoas trazem uma reminiscência tão forte de vidas anteriores que se confunde na atual existência, o indivíduo não consegue manter um equilíbrio, ele estando na atual encarnação, mas trazendo uma carga tão forte de lembrança de outra existência, a ponto dele não conseguir conciliar isso. Dona Ivone viveu esse problema, até um certo ponto,
Por isso que ela precisou ficar na casa da avó, ela precisava, em alguns momentos, viver sozinha. Dona Ivone, ela foi uma pessoa solitária, ela até chegou a desejar, em alguns momentos, contrair matrimônio, mas ela foi orientada ela dizia que tinha dois pais. Um era o Charles e o outro o doutor Bezerra de Menezes, que mais tarde ela vem descobrir que havia sido seu pai em uma das encarnações distantes. E Dona Ivone, toda vez que ela passava por um momento muito difícil, ela entrava em oração e aparecia um deles e orientava ela dizendo: Ivone, não faça isso. A sua encarnação é uma encarnação provacional. Você vai passar por muitas dificuldades, mas isso se faz necessário. E ela precisou lutar firme e forte para poder superar todas as suas paixões mal resolvidas. Bom, eu não sei se eu terminei de ver esse, Ricardo, amplia aí só um pouquinho para me facilitar, se eu cheguei a ler toda essa passagem. Então, li. Então, na verdade, Charles, ela identificava Charles como seu verdadeiro pai da última encarnação, e que será o seu mentor na encarnação que nós estamos vendo aqui, conversando aqui. Pode passar por outro slide, Ricardo, por favor. Então, nós temos aí um encontro, uma das raras fotos de Dona Ivone Pereira. Ela não gostava de fotografia. Se nós pegarmos aí, nós temos um total de umas 10 fotos, no máximo, de Dona Ivone Pereira, porque ela não gostava de sair em foto. Nessa foto, ela está até sorridente. Mas se nós pegarmos as outras fotos, a gente vai ver que ela tem um semblante mais taciturno. Ela era uma pessoa, assim, muito séria. Ela tinha uma mediunidade muito ostensiva. E essa mediunidade ostensiva fazia com que ela percebesse coisas que passava totalmente desapercebido às outras pessoas. E isso a incomodava. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer um médium que já desencarnou, que ele tinha uma mediunidade. Ele se deu muito com Dona Ivone Pereira. Altivo Panfiro, do Centro Espírita Leon Denis. Ele buscava muita orientação com Dona Ivone, e eu tive chance de conversar com o Altivo lá em Bento Ribeiro, no Centro Espírita Leon Denis, e Altivo disse para mim, em alguns momentos, já tem bastante tempo isso, ele dizia para mim: olha, eu vou dizer um negócio para você, a mediunidade, ela é um dom que nós recebemos para trabalhar em prol do bem. Mas, às vezes, a mediunidade ostensiva, ela desestabiliza o médium. Se o médium não estiver preparado, ele se desestabiliza completamente. Então, às vezes, eu estou um pouco sério, ou estou um pouco calado, porque eu estou vendo ou percebendo coisas que eu não posso exteriorizar. Coisas que até me atingem. Eu tenho que fingir que eu não estou vendo. Então, isso foi uma coisa que Altivo me ensinou na convivência com ele há muito tempo atrás, antes mesmo do Centro Espírita Leon Denis crescer e se tornar aquela instituição maravilhosa que todos conhecem. Quando o Centro Leon Denis era pequenininho, eu cheguei a conhecê-lo, na época, levando um amigo, que conheceu Dona Ivone Pereira, Gerson Sestini, que escreveu um livro, Ivone, a Médium Iluminada, levando Gerson para fazer uma palestra lá, isso por volta de 81, 82, nós já conhecíamos a instituição, logo no início, quando eles começaram a obra social do trabalho da Malé. Nós pegamos o trabalho do início. Foi muito importante porque a gente viu o desenrolar de um processo. Eu só lamento que eu não tive oportunidade de participar mais, até por questões de trabalho, né? Eu estava começando minha vida profissional, professor de escola pública, trabalhava longe. Então, a gente
De vez em quando ia fazer uma visitinha amiga para dar um abraço e um beijo no altivo. Mas sempre que ele podia, ele deixava um recado nas entrelinhas. E hoje eu me recordo desses recados nas entrelinhas dele, de que a mediunidade é um dom que nós recebemos, mas de vez em quando os médiuns ostensivos, eles se desestabilizam, principalmente nesse momento conturbado que nós estamos passando. E Dona Ivone Pereira não era uma exceção. Dona Ivone Pereira, pelo contrário, sofria muito. E por conta disso, às vezes, ela recusava festas de aniversário, recusava inaugurações, e quando ia muito pouco. Segundo Gerson, ele conheceu Dona Ivone Pereira no ano de 1966. Vejam bem, 66, Dona Ivone tinha 66 anos, ou 65 por aí, 65, para ser mais exato. E ela já não ia mais com a mesma frequência que ela ia antes, fazer palestra, ajudar. Ela ficava em sua casa, ela morava nos fundos da casa da irmã, chamada Amália, se eu não me engano. Havia uma entrada lateral, que era uma espécie de uma servidão, ela morava no quarto lá nos fundos. E ela atendia as pessoas, ela dava muito aconselhamento mediúnico. As pessoas buscavam ela por aconselhamento mediúnico. Eu conheci pessoas que iam até lá procurá-la, buscando aconselhamento para trabalhos mediúnicos, trabalho em casas espíritas, e ela era muito incisiva, sabe? Ela era aquele tipo de médium que ela priorizava o que nós chamamos hoje de fidelidade mediúnica. O que quer dizer fidelidade mediúnica? Vamos seguir a cartilha de Kardec. Ou seja, a codificação de Kardec deve ser seguida. Não podemos nos desviar inventando novidades. Devemos seguir aquilo que Kardec nos direcionou, com a bênção do Cristo Jesus. Então, ela sempre enfatizava isso, e eu também tive chance de ouvir isso várias vezes, e confesso aos amigos que, quando mais novo, não entendia muito bem, mas hoje percebo exatamente aonde que eles estavam querendo chegar. Então, Ricardo, por favor, passe para o próximo slide. Então, agora vamos relatos e lembranças da mediunidade. Palavras dela. O Chico se isola noites a fio para receber uma obra. Assim também faço eu, que não saio, não faço viagens e não tenho vida social. Se eu não colocasse o dever acima do comodismo, não teria produzido obra alguma. Agora, vocês vejam, palavras da Dona Ivone. Ou seja, havia uma diferença entre a mediunidade da Dona Ivone e a mediunidade do Chico. Então, isso é importante que a gente entenda, tá? O tipo de mediunidade. Ricardo, passa o próximo slide, aí as pessoas vão entender. Pronto, amplia. Então, longe de comparar a mediunidade que possuo com a do Chico, a que Deus me concedeu é de prova e resgate de graves erros do passado, entre eles o suicídio, palavra da Dona Ivone, porque ela desencarnou 4 vezes por suicídio, foram 4 encarnações que ela desencarnou por suicídio. E o Chico não, ele é um missionário. E olha que eu vou dizer para vocês que o Chico disse que Dona Ivone Pereira era um espírito de extrema, como é que nós podemos dizer, disciplina. Porque o que o Chico sabia e o que o Chico percebia e via, ele constatava que ela procurava seguir à risca, mesmo com dificuldades, toda a sua programação, que não era algo fácil. Vocês devem ter visto aquele filme sobre a história do Chico Xavier, que de vez em quando o Chico se desentendia com Emmanuel.
Às vezes o Chico se desentendia no bom sentido, deve se lembrar daquela passagem da peruca, que o Chico se achava feio, resolveu usar peruca. E eles no filme mostram duas cenas engraçadas, a do avião, que o Chico se desespera dentro do avião e que Emmanuel aparece e diz para ele assim, mas Chico, você está com medo de morrer? Eu estou morto, estou aqui. Né? Emmanuel, às vezes, era brincalhão. E quando o Chico resolve usar peruca, e que Emmanuel olha para o Chico e vê ele de peruca, diz assim, essa eu não entendi. Aí o Chico vira para ele e diz assim, eu não quero uma palavra sobre isso. Eu vou usar e você não tem nada a ver com essa história. Então, havia uma relação, até em alguns aspectos, engraçada entre o Chico e Emmanuel. Mas a dona Ivone Pereira, não. Era muito rígida, rédea curta. Charles e Dr. Bezerra de Menezes mantinham Dona Ivone na rédea curta o tempo todo. Vamos passar para outro slide? Amplia aí. Então, exemplo de vida da prática da doutrina espírita, do labor em si mesmo, do controle das más tendências e da prática do bem e da caridade. Vejam bem, só isso aí já explica tudo. No momento em que ela percebeu que o comprometimento dela estava associado às vidas anteriores, principalmente à prática do suicídio, Dona Ivone começou a orar em favor dos suicidas. Algum tempo atrás, os mais velhos devem se lembrar disso, os mais novos não, que saía no obituário do jornal as mortes e o caso, o motivo da morte. Infelizmente, eles colocavam fulano de tal faleceu por acidente de carro. Fulano de tal faleceu por parada cardíaca, estando no hospital todo. Eles faziam um informe, mas esse informe ele era infeliz, porque eles também colocavam que a pessoa havia falecido por ter cometido suicídio. O que Dona Ivone Pereira fazia? Ela recortava um pedaço do jornal, ela tinha um caderno e ela colava nesse caderno o nome das pessoas que haviam cometido suicídio, tá? E ela colava ali e rezava por essas pessoas. E ela fazia isso. Eu vou aproveitar para contar uma historinha que me veio agora. E uma vez, ela ainda era uma moça de meia idade, talvez nos seus 40 anos, que foi quando ela viveu um momento muito delicado por causa da solidão, por conta da disciplina. Apareceu um rapaz interessado nela. Um rapaz interessado nela e ela, uma pessoa simples, ela não tinha muito ao que oferecer. Mas como ela chegou até tentar e conseguiu ficar noiva 2 vezes, mas os noivados não se consumaram, pode ser que essa história seja um desses noivados. E esse rapaz, interessado nela, até que um dia apareceu uma figura sombria para ela. E disse a ela assim, olha só, eu estou aqui para te ajudar. Esse rapaz não gosta de você. Ele está interessado em tirar proveito de você. Aí ela falou assim, mas quem é você para me dizer isso? Eu sou um daqueles que você recortou o nome no jornal e ora todo dia, pedindo a Maria Santíssima que tenha piedade do ato que eu cometi. E eu estou aqui para lhe ajudar. Esse rapaz não gosta de você. E daqui a pouco ele vai se afastar. Do jeito que ele se aproximou, ele vai se afastar. E, de fato, isso aconteceu. Então, havia momentos que ela conseguia conversar e ter
se confraternizar com os desencarnados, a quem ela orava, e que apareciam às vezes para agradecer a ela pelo fato dela orar, pedindo aos espíritos de luz que amparassem aquelas pessoas por terem cometido aquele desatino, pelo mau uso do livre-arbítrio. Ricardo, amplia aí de novo, por favor, os slides. Então, nós temos aí palavras dela, a formação do meu caráter foi feita pelo Dr. Bezerra. Segui sempre os conselhos dele, mas houve outros espíritos que me guiaram, como Bittencourt Sampaio, muito conhecido, daquele livrinho Bate-Papo com Além, e Eurípides Barçanufo. Esse sem comentários, não é verdade? O grande professor Eurípides de Sacramento, que um dia eu vou ter oportunidade de conhecer. O Colégio Allan Kardec, que está lá em Sacramento. Com quem trabalhei muito espiritualmente, principalmente em curas de paralíticos. A maior parte das suas atividades mediúnicas foi exercida em Lavras e outras cidades de Minas Gerais. Dona Ivone, só para vocês terem uma ideia, ela morou em Belo Horizonte um tempo e ela frequentou Pedro Leopoldo. Quando ela frequentou Pedro Leopoldo foi quando ela teve muito contato com Chico Xavier. Algumas pessoas chegaram a perguntar, Dona Ivone tinha algum centro que frequentava aqui no Rio de Janeiro? Não. Dona Ivone não frequentava centro nenhum, porque todo o trabalho que ela desenvolveu era um trabalho familiar, doméstico, que era uma prática de antigamente, né? E ela ia a alguns centros quando ela era convidada, como, por exemplo, esse de Bento Ribeiro, Leon Denis, foi um, que eu tenho certeza que Dona Ivone deve ter ido mais de uma vez. Então, ela ia, mas ela ia de maneira pontuada. Ela ia, ficava o estritamente necessário e ela voltava. E se sabe também que, além dela, à noite, nas suas preces, nos seus momentos de prece, de oração, ela orava por todos os necessitados, na casa da sua irmã, Amália, né, que ficava na parte da frente. Eles realizavam um trabalho mediúnico. Aí ela participava porque estava ali colada, mas ela não saía de casa, ela não circulava com frequência. E quando ela saía, ela ia de maneira muito pontuada, um lugar ao outro, mas ela não ficava na rua, ela se sentia mal. Ela se sentia mal. Ela dizia que ela via o problema que as pessoas eram portadores e ela não podia fazer nada para poder ajudar e aquilo incomodava ela. Então, Ricardo, vamos lá. O outro slide para a gente. Bom, amplia aí para a gente ver. Faculdades mediúnicas, Dona Ivone, ela possuía várias faculdades. Então, ela serviu como médium de 1926 até 1980, quando um acidente vascular cerebral, um AVC, impossibilitou-a para atividade mediúnica. Sempre humilde, terna e vivaz, morava em um casarão em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, em companhia da sua irmã casada, Amália, como eu falei. Amália Pereira Lourenço, também espírita. Mas Dona Ivone, ela tinha uma sequência muito grande, como Chico Xavier, eram dotados de grandes, como é que eu posso dizer assim, características mediúnicas. E uma das características que Dona Ivone, no final da vida, acabou adotando, era de orientação. Como assim? As pessoas, como eu falei aqui, as pessoas precisavam de uma orientação mediúnica e, segundo ela mesma, dizia que as casas espíritas deveriam ter como se fosse um plantão, um atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno feito por médiuns com experiência doutrinária, pessoas mais velhas, com condições de poder orientar
aquelas pessoas que chegam procurando ajuda. Mas, infelizmente, nós sabemos que no mundo moderno como o de hoje, nós não podemos nos dispor, temos que trabalhar, temos problemas de deslocamento. Aquelas atividades mediúnicas, aquelas faculdades mediúnicas que o indivíduo desenvolve na reunião pública, é uma coisa até a certo ponto mais fácil de ser trabalhada. Mas aquela faculdade em que o indivíduo ir para a casa espírita e ficar lá de prontidão, né, fazendo um plantão, se nós podemos dizer assim, para poder ser um orientador. Ricardo, amplia aqui só um instantinho o slide para a gente. Só, por favor, amplia tudo. Conselheiro, a palavra que ela usava era essa. Ser um conselheiro, agora que eu me lembrei. Orientador, conselheiro. Ela era até receitista. Segundo Dona Ivone, doutor Bezerra de Menezes ditava para ela ouvia ele ditando e ela escrevendo. Mas ela sugeriu, inclusive, ao nosso companheiro Gerson Sestini, que ele se tornasse um conselheiro na casa espírita. Ou seja, uma pessoa gabaritada, com vivência, com experiência, que pudesse orientar os mais novos, não apenas na prática mediúnica, mas também dentro de um contexto. E nós sabemos que a gente está vivendo uma situação tão difícil que para o indivíduo ser um conselheiro mediúnico, ser diretor doutrinário e conselheiro de uma casa espírita é uma tarefa muito difícil, porque todos nós somos espíritos em processo de evolução, espíritos comprometidos no pretérito. Hoje nós podemos estar um pouquinho melhor, mas algum tempo atrás, há uns 20 ou 30 ou 40 anos atrás, nós cometíamos erros graves, achando que estávamos fazendo coisas normais. Agora, hoje, quando a gente se dá conta, a gente vê que a coisa não pode ser assim. A gente, para assumir um compromisso de trabalhador na casa espírita, nós temos que passar por um processo de burilamento muito grande. Compromisso mediúnico, o mandato mediúnico, o trabalho junto à casa espírita, exige do indivíduo uma renúncia em relação a muitas coisas. A gente não pode ter uma vida comum, porque você se envolve com questões que podem te desestabilizar, se desequilibrar, sem você ser um médium ostensivo. Imagina você sendo um médium ostensivo como Dona Ivone era, como Altivo Panfiro era, como Chico Xavier era. É delicado, não é verdade? E tantos outros companheiros que têm uma mediunidade tão sutil que percebem, às vezes, que tem alguma coisa errada, sem ninguém ter dito nada a respeito. Não é verdade? Então a gente tem que realmente botar a mão na consciência. A responsabilidade é muito grande. Não podemos assumir um compromisso que estamos aquém daquilo que nós gostaríamos de ser, pelo menos nessa encarnação. Temos que ser humildes e reconhecer. Então, Ricardo, passando aí, por favor. Faculdades mediúnicas. Como médium de incorporação, trabalhou muito na desobsessão, dedicando-se com tal responsabilidade, sem medir sacrifícios, ao socorro dos irmãos suicidas, orando diariamente por eles. Seus guias, principalmente Charles e Bezerra de Menezes, não a deixavam se enganar, davam instruções sobre parece que ficou faltando uma palavra aqui, instruções sobre o que tinha a fazer em favor desses sofredores, a fim de que pudessem juntos socorrê-los. Era uma importante missão a cumprir. Ela que vinha de ser, parece que foi problema de, como é que se diz, de impressão. Ela que tinha cometido suicídio em outras encarnações. Foi na hora de formatar, ficou com esse errozinho aí, tá? Mas dá o sentido. Ela que tinha
cometido suicídio nas 4 últimas encarnações. Então, ela tinha esse compromisso. E nós acrescentamos aqui que, pelo desdobramento noturno, Ivone Pereira visitara o mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crônicas, contos e romances, com as quais hoje nós nos deleitamos. Então, na verdade, o que acontece? Né? A gente procura até organizar os PowerPoints com o máximo de boa vontade, mas sempre passa um errinho aí. Né? Não vou culpar o computador, não. Fui eu mesmo que deixei passar, porque eu já também não estou enxergando direito. Então, a faculdade dela é uma faculdade muito aguçada, direcionada a ajudar os sofredores. Lógico que o esclarecimento fraterno se fazia a todos, mas, em particular, aos suicidas. Vejam bem, ela tinha uma faculdade mediúnica que, com o apoio do Charles e com o apoio do Dr. Bezerra de Menezes, ela deveria orientar e ajudar aos sofredores que haviam cometido o suicídio. Muito bem. Pode passar o slide, Ricardo. Amplia aí. Então, vejam bem, ela deixou 20 obras de sua lavra, do seu trabalho mediúnico, entre os quais Memória de um Suicida, considerada por Chico Xavier a que melhor retrata a profundeza do umbral. Olha, só para vocês terem uma ideia, Chico Xavier disse isso, que provavelmente no próximo século não teria um livro de tamanha monta em termos mediúnicos, doutrinários, palavras do Chico Xavier. Esse livro, ditado pelo espírito de Camilo Castelo Branco, que usou o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, foi recebido em 1926, mas editado somente 30 anos depois, em 1956, pela FEB. Uma coisa curiosa, Dr. Bezerra de Menezes, tá? Ricardo, se quiser diminuir, pode diminuir, porque eu vou contar uma historinha. Pediu a ela que todo o trabalho que eles estavam desenvolvendo fosse entregue à FEB. Então, se vocês observarem, todos os livros da Dona Ivone são livros editados pela FEB. E quando Dona Ivone recebeu Memórias de um Suicida, ela tinha 26 anos, era muito nova. Veja bem, uma moça de 26 anos, que só estudou o primeiro segmento do ensino fundamental, ela gostava muito de ler, ela lia muito, ela teve acesso a bons livros, lia, estudava, era autodidata, e ela guarda esse material todo, essa quantidade de folhas de papel que ela saiu escrevendo a obra. E quando ela vai à FEB, se eu não me engano, em 1940 e poucos, ela foi recebida por Manuel Quintão. Manuel Quintão, que era o presidente da FEB naquela altura, isso logo pós-guerra, ele vai dizer para ela: minha filha, aqui na FEB só entra obra de Chico Xavier. E ela, por ser uma pessoa muito simples, se achando, havia uma humildade muito grande, ela abaixou a cabeça, voltou para casa, digamos assim, não digo humilhada, mas se sentindo assim, desmerecida. E naquele momento deu vontade de queimar a obra. Ficou assim, zangada, pegou um fósforo, acendeu, já preparou uma fogueira para tocar fogo no livro. Quando aparece uma mão azulada que segura a mão dela, e ela escuta a voz do Bezerra de Menezes: não faça isso. Não faça isso, porque ainda não é o momento da obra ser publicada. Eu disse a você que levasse a FEB, mas não que esse seria o momento. E aí ela resolve
reorganizar a obra. Ela vai arrumar aquilo tudo, eleva o seu pensamento e prece, e ela vai ter o apoio de Leon Denis. Leon Denis vai revisar tudo que ela havia escrito, que Camilo Castelo Branco, como escritor português prolixo demais, havia dito, para que ela pudesse levar futuramente até a FEB novamente. Quando ela leva novamente a FEB, em um novo momento, ela vai ser recebida por outro presidente da FEB. E esse outro presidente, que eu não me lembro agora o nome, examina o material e diz assim: olha, eu gostei, mas só que a senhora vai ter que fazer o seguinte, vai ter que datilografar tudo isso em espaço 2 e me trazer datilografado. Ela já se animou com a ideia, porém, ela não tinha máquina de escrever. Como é que ela ia fazer? Ela não tinha dinheiro para comprar uma máquina de escrever, os amigos devem se lembrar que máquina de escrever não era um bem doméstico barato. As pessoas compravam em lojas grandes, como Cias, Mesbla, máquina de escrever, para os filhos, na época que eles entravam na faculdade. Então, o que vai acontecer? Ela ficou numa situação delicada. Um sobrinho que tinha posses não só deu a máquina, como deu papel também. E nesse processo de datilografar, foi quando Leon Denis resolveu refazer um pouco da obra, no sentido da obra, tirar um pouco do exagero do escritor português. E ela leva a obra datilografada, isso em 1955, se eu não me engano, e no ano de 1956, 30 anos depois, ela leva a obra datilografada em 55. Em 1956, a obra vai ser editada. Ou seja, 30 anos que ficou engavetada. E ela ficou, meu Deus, por que precisou demorar tanto tempo? Hoje nós sabemos porque não somente o Chico Xavier, mas também o Dr. Bezerra de Menezes revelou a Dona Ivone. E ela nos revelou. Primeiro, a obra foi primeiro tratado mediúnico de tamanha grandeza que nós tivemos no Brasil. Foi a obra da Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que antecede Chico Xavier. Começa por aí. Segundo, o assunto da obra era um assunto, digamos assim, muito específico. As pessoas achavam o livro uma leitura muito pesada, até porque eram espíritos que não traziam, na atual encarnação, experiência de vidas anteriores para ler a obra e entender aonde ela desejava chegar. Então, com isso, não era uma obra que era recomendada aos marinheiros de primeira viagem na doutrina espírita. Geralmente não se recomendava, como ainda hoje não se recomenda. Mas por que o indivíduo não pode ler o livro? Porque ele tem pouca experiência, digamos, doutrinária? Não. Depende do tipo de experiência de vidas anteriores que ele traz com ele. Se ele é um espírito que já traz na sua essência o conhecimento da doutrina espírita vivido em uma colônia espiritual, ele vai ter facilidade de ler. Ele lê sem problema nenhum. Mas se ele é um espírito que traz na sua bagagem reencarnatória uma experiência onde ele cometeu suicídio, ele vai ter dificuldade de ler. E por que só a partir de 56 foi possível essa obra vir a público? Por uma razão, porque nesse meio tempo, Chico Xavier caiu nas graças da população brasileira. E todas as obras de Chico Xavier,
elas foram muito bem aceitas. Parnaso de Além Túmulo, Diário de uma Morta, Paulo Estevão, 2000 anos depois, 50 anos depois. Esses livros todos, eles foram abrindo espaço para que André Luiz, por intermédio da psicografia de Chico Xavier no ano de 1942, pudesse ditar para nós nosso lar. E aí nós vamos ter o segundo relato do que como era a vida espiritual, porque o primeiro relato estava engavetado, que era Memórias de um Suicida. Quando todo mundo lê e fica maravilhado com as obras de Chico Xavier e de André Luiz, já existia um terreno favorável para que Memórias de um Suicida fosse lançado. Aí vocês podem até me perguntar o seguinte, mas por que isso? Porque o livro, ele traz à tona, de uma maneira mais veemente, as consequências e o desdobramento do ato cometido por suicídio por pessoas com um conhecimento elevado. Porque todos os indivíduos que ela trata no livro são pessoas de classe média alta. Não era nenhum pobretão. Então, o que acontece? As pessoas teriam um certo preconceito em aceitar que a morte, ela não era o fim. Simplesmente era uma porta de passagem para uma situação. O indivíduo saiu do ruim para cair no pior. Era necessário livros que intermediassem ou criassem, digamos assim, um terreno mais propício para que as mentalidades da época pudessem entender a dimensão e a responsabilidade da obra Memórias do Suicida. Porque o livro do André Luiz, Nosso Lar, ele ensina, mas ele é um livro muito romanceado. Por ser um livro romanceado, ele minimiza, em alguns casos, tá? Inclusive de uma forma mais romântica, poética, alguns acontecimentos. André Luiz, ele entra no livro como um personagem, como se fosse um jornalista do mais além. E a gente acompanha a leitura do livro de uma forma gostosa, agradável. A gente quer terminar um livro para emendar no outro, para ver qual é a próxima reportagem do mais além que André Luiz vai nos trazer para que a gente possa se deliciar. Memórias do Suicida já não é assim. A gente sente quem já foi suicida em outras encarnações, parece que, ao ler esse livro, ativa uma lembrança adormecida no seu âmago, que faz com que você sinta uma dificuldade de continuar lendo esse livro. Mas o livro é um alerta. O livro é uma grande advertência doutrinária, porque a morte do corpo físico não extingue quem de fato somos. Então, eu diria que esse livro deveria ser considerado o livro espírita mais importante do século. E, num levantamento que jornalistas espíritas fizeram, o livro mais importante, de maior projeção, foi Nosso Lar. E Memórias de um Suicida ficou em quinto lugar. Por quê? Por causa que Camilo Castelo Branco, ele pinta com cores fortes a realidade daqueles que cometem suicídio, o que vão encontrar do outro lado, no Hospital Maria de Nazaré. E André Luiz romanceia a forma dele, de maneira a amenizar um pouco das questões. Lembrando aos amigos que André Luiz também foi considerado um suicida
direto. Já Camilo Castelo Branco, não. Foi um suicida direto. Porque Camilo Castelo Branco tirou a própria vida. E André Luiz, por negligência, acabou entrando no processo de desencarne. Muito bem. Continuando, então, vamos lá, Ricardo. Amplia aí. Só tinha um pedacinho ali. Só um pedacinho rápido. Dona Ivone Pereira, ela foi esperantista, tá? Ela foi esperantista e durante um bom tempo ela manteve uma comunicação grande com outros lugares através do Esperanto, um novo idioma, uma nova língua que surgiu, inclusive no Hospital Maria de Nazaré. Os espíritos que passavam por ali estavam aprendendo Esperanto. Tá? No Brasil, muita gente se dedica ao Esperanto para poder se comunicar com o Esperanto, que é um somatório de algumas línguas da Europa Oriental. Então vamos lá, vamos passar para o outro, para que a gente já possa ir terminando devagarzinho. Então a principal obra está aí, né, que é o livro Memórias de um Suicida, que foi editado em 1955, mas ele foi propagado em 1956, atribuído ao espírito de Camilo Castelo Branco e Leon Denis, que organizou o livro. Ele faz, como eu disse a vocês, o Leon Denis ele faz uma revisão bibliográfica para que o livro possa ser editado de uma maneira menos assim carregada de informações de um escritor português de uma outra década, né? Constituiu-se um libelo contra o suicídio, descrevendo em sua primeira parte os sofrimentos experimentados pelos que atentaram contra a própria vida. Na segunda e na terceira parte, localiza os trabalhos da assistência e da preparação para uma nova encarnação. Esta obra é considerada o marco da bibliografia mediúnica brasileira. É o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário espírita. Então, tudo isso que nós estamos falando, caros amigos, toda essa introdução, ela tem o objetivo de, nos próximos 3 encontros, que acontecerão em início de julho, início de agosto, início de setembro, nós vamos dividir essa obra em 3 partes, e cada parte dessa obra nós vamos falar, fazendo os comentários. Aí sim, nós vamos ter tempo para bater papo, conversar com os amigos, falando, destacando coisas importantes que Camilo Castelo Branco colocou, que vai nos alertar, nos ajudar, nos orientar, nos esclarecer. Tá? E tudo isso essa introdução que eu fiz até agora, é justamente para podermos amarrar o estudo da Dona Ivone Pereira à obra Memórias de um Suicida. Embora a Dona Ivone Pereira tenha muitas outras obras. Passa aí, Ricardo. Nós temos aí, que eu vou deixar para vocês, uma cronologia. Essa cronologia, ela representa um gráfico que me foi cedido por uma pessoa amiga, que foi feito das encarnações da Dona Ivone Pereira, as encarnações em que ela fracassou, das obras que nós vamos apresentar aqui, para aqueles que desejarem ler. Ou seja, Dona Ivone Pereira, depois que ela fez Memórias de um Suicida, ela tinha um compromisso, até para poder explicar por que ela veio quase que centrada nesse tema, nesse trabalho, nessa questão. Porque em vidas passadas ela havia fracassado, e para que a gente pudesse entender o motivo do fracasso, ela vai também, utilizando aquele mesmo método de psicografia por intermédio do desdobramento, ela vai nos oferecer
muitas obras curiosas. Esse gráfico é um gráfico de orientação para aqueles que desejarem, tá? A gente até, esse gráfico não vejo por que a gente não possa fornecer aos companheiros da CEIP, se assim desejarem, por e-mail, até para que eles possam fazer a correlação. Quem Dona Ivone foi em uma determinada obra, quem o Charles foi em outra obra. O ideal é que a pessoa descubra por ela mesma. Só que eu não quero entrar no mérito disso para não fazer muita confusão. Então, Ricardo, passa aí. Bom, aumenta aí, biografia. Os 3 romances a seguir, tá, nos oferecem a triste histórias de corações em luta redentora, juras de amor, ódio e traições. É exatamente aí que nós vamos ter a famosa trilogia da Dona Ivone. Pode passar, Ricardo. Dentro dessa trilogia, nós vamos ter as 3 obras que explicam os fracassos que levaram Dona Ivone Pereira a vivenciar na encarnação do século passado a personalidade de Ivone Pereira para que ela pudesse trabalhar em favor dos suicidas. Nas Vorazes do Pecado, Cavaleiros de Lumieres e O Drama da Bretanha. Vejam bem, aqui eu fiz um resumo para vocês, para que vocês possam, depois vendo com calma, podem até dar uma pause aí no vídeo e vocês verem alguns detalhes, porque exatamente essa trilogia que é posterior, vejam bem, trilogia posterior a Memórias de um Suicida, é que vai explicar o que levou Dona Ivone reencarnar em 1900 com essa propensão a ter uma facilidade de trabalhar mediunicamente para ajudar os suicidas. Às vezes a gente até se pergunta, poxa, mas por que em particular os suicidas? Porque, infelizmente, ela fracassou 4 vezes, se eu não me engano, em 4 encarnações seguidas, ela fracassou cometendo suicídio, tirando sua própria vida. Cada caso é um caso diferente. Eu não vou entrar no mérito disso, porque senão vai ficar uma coisa muito arrastada. O objetivo é nós fazermos essa apresentação para que os amigos entendam que eu estou apresentando Dona Ivone, contando um pouquinho da história, mas enfatizando que toda a bibliografia dela, que é composta de 20 obras, mas que nós estamos apresentando aqui no PowerPoint apenas 12, envolvem questões ligadas às vidas anteriores, mas também tem ligadas à questão da mediunidade dela, porque ela resolveu, mais adiante, escrever um livro, Recordações da Mediunidade. Essa Recordações da Mediunidade, ela conta os casos muito pitorescos em que ela teve a oportunidade de vivenciar. Pode passar, Ricardo. Então, aumenta aí, por favor. Então, nessa trilogia, começada pelo espírito Roberto de Canaleiros, tá? Teve de ser acabada e revista pelo espírito Charles e Leon Denis, devido à reencarnação de Roberto. Então, Roberto de Canaleiros, que vai ser um dos principais personagens, tá? Responsáveis por todo o processo, a bola de neve, tanto ela como o Roberto. Quando vocês lerem, vocês vão ver que durante 4 encarnações ficou uma dificuldade muito grande, uma relação de amor e ódio muito grande entre eles. Houve a necessidade de uma intervenção para que pudesse se romper esse círculo vicioso. E é exatamente o que essas obras nos facultam, principalmente Memórias de um Suicida. Porque Memórias de um Suicida, junto com outras obras doutrinárias tão importantes, como o Pentateuco Espírita, o Pentateuco de Kardec,
é romper o círculo vicioso das nossas crenças de vidas anteriores. Como assim? Tá? Pode até diminuir aí, Ricardo, só para me dar uma explicação. Às vezes a gente, numa encarnação, e eu acredito que isso deve ter se dado com Dona Ivone, nós, por razões de inferioridade do senso moral, nós acabamos criando, desenvolvendo crenças. E nessas crenças atávicas, que se transferem de uma encarnação para outra, fazem com que a gente arraste más tendências. E ao arrastar uma má tendência, uma má inclinação de uma encarnação para outra, em vez da gente despertar para algo que deveríamos consertar, a gente acaba reforçando aquilo de errado que a gente fez, porque a gente não tem o esclarecimento que deveria ter no momento certo. Então, a grosso modo, o indivíduo foi um alcoólatra em vidas passadas e reencarna nessa família, né, nessa encarnação, numa família de alcoólatras. Não para que ele reincida como alcoólatra, mas para que ele veja o que o alcoolismo pode fazer. Em vez dele tentar se controlar, já que ele traz uma forte tendência, pela falta de esclarecimento, pela falta de orientação, o que acontece? O indivíduo envereda novamente no alcoolismo. E como nós poderíamos ajudar? Orientando as pessoas, orientando os jovens, que nem tudo que é lícito nos convém. Então, desde a época da mocidade espírita, nós deveríamos orientar aos jovens as facilidades que o mundo nos oferece, ligado ao sexo, à bebida, ao acesso às drogas, e que, infelizmente, os governos estão assinando embaixo como coisas lícitas, não nos convém. Isso nós temos que dar o esclarecimento ao jovem, para que o indivíduo, ele não reforce a tendência, uma má inclinação que ele traz com ele, que ele deveria lutar contra. É exatamente o que o livro de Memórias de um Suicida e tantos outros tem como tarefa: alertar o indivíduo que ele pode ser portador de uma inclinação. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Eu não quero arriscar um palpite, mas eu acredito que, devido a essa pandemia em todo o mundo, o número de suicídios aumentou, pelas pessoas estarem se sentindo pressionadas, sem uma saída. O que nós podemos fazer? Será que vai ter cura? A quantidade de pessoas vacinadas não chega a 20% no nosso país. Então, depois de quase 5 meses vacinando, e aí, como é que fica? O indivíduo, no momento de desespero, ele pode cometer um ato desatino, mas se ele tiver a obra doutrinária que o oriente, ele pode evitar cometer um desatino, como o caso contado já por Allan Kardec, que Allan Kardec estava num momento muito para baixo, por conta da queima dos livros que ele havia mandado para Barcelona. Quem conhece o Alto de Fé de Barcelona sabe ao que eu me refiro. Kardec havia mandado 300 livros para um livreiro em Barcelona, e a igreja interceptou os livros e queimou os livros em praça pública. E Kardec estava muito triste, porque aquilo havia prejudicado muito a venda dos livros, quando, de repente, ele recebe um pacote, abre e vai ver que é o Livro dos Espíritos ricamente encadernado, e com uma carta contando uma história. Quando ele abre, na primeira página está escrito assim: esse livro salvou a minha vida. E embaixo estava escrito: e a minha também. Quem colocou "e a minha também", por acaso, era um livreiro que estava vivendo um problema sério, havia perdido a mulher de câncer, se eu não me engano, ou tuberculose, acho que foi tuberculose. E ele estava vivendo um momento tão difícil que ele tenta cometer suicídio numa daquelas pontes do rio Sena,
Quando ele coloca a mão no parapeito, estava chuviscando, o lampião estava apagado, ele vê um objeto, era um livro. Quando ele pega, era um livro cuja capa estava toda estragada, ele vai ver um livro dos espíritos. Ele chega no local e, com a luz do lampião, ele vê escrito: esse livro salvou minha vida. Aí ele resolve levar para casa e ler. Quando ele lê, fica maravilhado com o livro dos espíritos. Ele, como livreiro, encaderna, escreve uma carta e manda para Kardec, dizendo o seguinte, agradecendo a Allan Kardec e dizendo: esse livro também salvou minha vida. Então, o objetivo do livro Memórias do Suicida e tantos outros é alertar a humanidade que nós devemos pensar 2 vezes antes de cometermos um ato impensado. E quando o indivíduo desconhece a verdade espiritual e ele traz de vidas passadas tendências, porque se você teve várias encarnações, provavelmente uma encarnação você pode ter cometido suicídio. Você já tem uma predisposição. E você lendo esse livro vai funcionar como um antídoto, tipo uma homeopatia. Eu estou tomando homeopatia preventiva para evitar que eu venha a reincidir em um mal que um dia eu tive, ou o mal que eu caí. Eu quero evitar recaídas. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Vamos lá, Ricardo? Passando os slides, por favor, para a gente terminar. Aumenta aí. Então, nós temos aí a bibliografia da Dona Ivone, outros livrinhos para os amigos lerem: Sublimação, A Tragédia de Santa Maria, Amor e Ódio, que são livros, narrativas de histórias, que tem por trás dessas histórias espíritos auxiliando Dona Ivone Pereira para que ela possa escrever histórias não com o nome real dos personagens, né? Mas trocando o nome dos personagens, mas são histórias reais que aconteceram, reflexo da imprudência dos homens. Passa aí, Ricardo. Agora a gente só vai ver outros livros. Nas Telas do Infinito, Recordações da Mediunidade, Ressurreição e Vida. Recordações da Mediunidade, eu vou contar um caso rápido, tá? Para vocês. Muito interessante. Nesse livro, Recordações da Mediunidade, tenho certeza que é nesse, Dona Ivone nos conta uma história que ela esteve em Petrópolis, porque ela tinha parentes ou conhecidos lá. E se a memória não me falha, ela ficou sabendo de um caso que tinha uma família lá, isso na época, que realizava sessão espírita em casa. E essa família, muito simples, muito atrasada, resolveu fazer uma sessão espírita, porque eles acreditavam que os antigos colonos alemães haviam escondido um tesouro ou algumas moedas que poderiam ser vendidas e ajudá-los naquele momento de dificuldade. E segundo ela nos narra a história, que por acaso fizeram uma evocação e veio um espírito que se comunicou com eles, e por ser uma reunião que não tinha um cunho nobre, veio o espírito brincalhão. E o espírito brincalhão disse para eles o seguinte: olha, vocês estão com sorte, porque no fundo do quintal de vocês, nesse barranco que tem aí, foi enterrado há muito tempo uma caixa com um monte de moeda dos imigrantes alemães que vieram para cá. Eu estou também romanceando um pouquinho a história, tá? E eles ficaram doidos. Vocês devem se lembrar que muitas das casas em Petrópolis foram construídas em encostas. Eles cavavam na montanha e as casas são encostas. Às vezes a casa ela não tem um quintal. Chegando, tem só uma areazinha pequena e você tem a formação da montanha. Então os caras começaram a cavar e não encontraram nada. E já ficaram assim intrigados com aquilo. Resolveram fazer uma nova sessão
evocaram o espírito voltou lá, e eles disseram o seguinte: mas você disse que tinha um tesouro. E o espírito brincalhão falou assim: vocês não cavaram o suficiente, vocês devem cavar mais um pouco, porque se vocês continuarem cavando, vocês vão encontrar. E eles, ingenuamente, foram lá e continuaram cavando, até que perceberam que aquilo ali era uma piada, uma brincadeira. Vocês vejam o que a irresponsabilidade das pessoas pode causar. Essa história é uma história antiga, provavelmente da década de 40, mais ou menos, década de 50, no máximo. No máximo. Ela não entra em detalhes, mas isso está escrito no livro. Então a gente para e pensa o seguinte: se nós não conhecermos a doutrina espírita do jeito que devemos conhecer, podemos cometer desatinos, podemos utilizar a doutrina espírita não a favor de ajudar o semelhante. A doutrina espírita ela não pode ser usada em proveito próprio, ela deve ser usada como instrumento de caridade. Aqueles que utilizam a mediunidade como sortilégio, até certo ponto, podem ajudar. Porém, um dia, esse espírito que auxilia nesse processo de sortilégio, principalmente quando ele é pago, pode se afastar. E o indivíduo pode, a partir daquele momento, perder aquela intuição, aquela ajuda fantástica que ele tinha em prever o futuro, ou prever o que se escreve nas entrelinhas da vida das outras pessoas. Existe uma responsabilidade mediúnica muito grande quando se usa a palavra doutrina espírita. Por isso que ela dizia claramente, e na minha época de jovem, da doutrina espírita, no movimento espírita, a gente ouvia falar em fidelidade doutrinária. Não devemos misturar as coisas. Aquilo que é doutrina espírita é doutrina espírita. Tá? E nós devemos compreender o que a doutrina espírita nos orienta e até onde nós podemos ir. Isso é importante que a gente saiba. E nisso, Dona Ivone Pereira era extremamente rígida. Extremamente rígida. Se ela percebia que as pessoas estavam misturando espiritualismo com doutrina espírita, ela, de uma maneira educada, ela falava aquilo que ela pensava, que aquilo estava errado. As pessoas não poderiam misturar. Elas deveriam seguir, se elas desejavam uma orientação espírita, elas deveriam seguir a orientação espírita. Continuando para finalizar, eu acho que falta um slide ou dois. Amplia aí, só para as pessoas verem, estamos acabando. Então, nós temos aí Devassando o Invisível, aquela história que eu contei, se não foi em Recordações da Mediunidade, é Devassando o Invisível, porque eu li os dois, agora eu não me lembro ao certo qual dos livros, sou bem sincero em dizer isso. Porque quando a gente se anima e começa a ler, você lembra da história, mas não consegue lembrar com detalhe certas coisas. E essa última obra, A Luz do Consolador, que são histórias também para que a gente possa se deleitar com tudo que Dona Ivone nos deixou em termos de conhecimento. Me parece que encerramos, né? Esse era o último slide. Passa aí, Carlos, para ver se é o último mesmo. Isso. E eu agradeço a boa vontade das pessoas de terem parado para nos ouvir. Se nós deixamos passar alguma coisa, eu peço desculpas, alguma falha da nossa parte. Estamos aqui para trocar com os amigos e o nosso objetivo é fazer uma homenagem a Dona Ivone e focarmos todo o estudo de forma preventiva ao Setembro Amarelo. Agradeço às casas espíritas que nos acolheram nesse encontro, nessa proposta. Nosso amigo Ricardo, que está
nos bastidores nos auxiliando e que a gente possa atender a quem desejar aprender um pouquinho mais. Lembrando a todos que todo o material que nós apresentamos aqui foi um material pesquisado e pedimos que não copiem. Se desejarem alguma coisa em particular, principalmente os companheiros da CEIP, a quem eu estou ofertando esse nosso encontro fraterno, nós podemos fazer uma cópia e enviar em separado, principalmente aquele gráfico que eu achei interessante, onde mostra as encarnações, quem é quem, nos livros e nas encarnações de forma separada. Tá bom? Eu convido a todos a levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre Maior, e agradecermos por esse encontro fraterno de paz e de luz. Deus, Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com o coração aberto, procurando concatenar o pensamento de maneira a mostrar, de uma forma simples e singela, àqueles que desejarem nos ouvir, informações que possam auxiliar, socorrer e esclarecer. Só me resta agradecer ao final desse estudo amigo, cujo propósito é lembrar a grande importância do trabalho realizado por Dona Ivone Pereira e a grande importância do esclarecimento da codificação de Kardec, que revela a todos nós que a vida continua e a nossa responsabilidade na atual encarnação para que na próxima a gente possa colher, pelo menos, alguma coisa mais positiva. Que o Cristo permaneça junto a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E muito obrigado a todos vocês. Agradecemos ao nosso amigo expositor Éder Andrade por essa possibilidade de aprendizado, pela transmissão também dos estudos que ele já vem fazendo há algum tempo. E aguardamos a todos novamente no dia 4 de julho, às 10 horas da manhã, no nosso canal, para mais um encontro sobre o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Bom domingo para todos e até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.